Olá, que Deus abençoe a sua vida. Está no ar o programa Nosso Tempo para as cidades de Umuarama, Guarapuava e também você pode nos acompanhar através das redes sociais no nosso canal do YouTube. Você que está a sofrer e precisa de ajuda, você vai conhecer agora a história do Danilo, uma pessoa que estava vivendo desprovido de condições, muitas vezes conhecido nas ruas como uma pessoa dependente de drogas. Mas tudo isso mudou quando ele teve a oportunidade de ir até o altar de Deus. Acompanhe a história dele e já voltamos falando mais sobre essa caminhada da fé rumo ao Monte Sião. Nós estamos em São Vicente, litoral paulista, à procura deste homem. O que nos passaram é que ele andava aqui pelas ruas do centro da cidade. Nós vamos sair para conversar com as pessoas e tentar saber mais a respeito dele. Conhece esse rapaz aqui, ó? Não. Eu já vi ele por aqui. Ele dormiu lá no abrigo, casa de estar, onde eu tava. Já, rapaz. Já viu? Já vi aí, ó. Quem é? Olha lá. Eu conheço ele porque ele ficou aí com nós, Na rua? na rua. Danilo, essa pessoa da foto é você? Sim. Como é que você chegou nessa situação? Nesse dia aqui, eu nem me lembro, minha irmã que me mostrou essa foto. Provavelmente nesse dia aqui eu estava muitos dias na rua. Foi a partir dos 14 anos, né? Comecei a usar droga, a beber, a fumar, comecei a ir para baile. Estava num vício maior, já tinha chegado na cocaína, onde perdi o emprego. Depois dessa época aí perdi o emprego e não consegui mais deixar de usar. Vendia as coisas de casa, tipo, eu começava a pegar minhas roupas novas, boné, computador que eu tinha dentro de casa, arrancava fio, cheguei a tirar fio de dentro de casa, de uma casa que a minha mãe morava, eu cheguei a arrancar o fio. Não podia ver nada com valor, podia ver uma carteira, não podia ver um celular. Até o momento que depois eu me ajuntei com a mulher, só ela trabalhava, eu ficava dentro de casa, furtando as coisas, a mesma coisa, tirava de tudo dentro de casa. E ela sempre foi dando oportunidade, foi 11 anos ela aguentando isso. Minha filha vendo a situação, que nem minha filha sempre presenciou isso daí. Aí foi assim, aí nós terminou, foi aonde nós terminou que as coisas piorou. Aonde, como eu gostava muito dessa pessoa, aí que eu me joguei mesmo na rua. Aonde tinha droga, eu tava. Fazia alguma coisinha ali para ganhar um dinheiro, ou ia buscar, porque eu não queria ficar em casa. Porque eu sabia que se eu ficasse em casa, nessa situação, eu ia tirar de novo alguma coisa de dentro de casa. Então eu preferia muitas vezes ficar na rua, até mesmo porque eu não conseguia me controlar. Andava ali a baixada praticamente toda, né? A situação que eu cheguei nesse dia, a situação que eu cheguei em casa, não sabia nem de onde tinha vindo, como tinha chegado nessa situação, quantos dias eu estava sem tomar banho. Teve vez que eu fiz, urinei na roupa, que onde eu não tinha nem roupa para me trocar, porque as roupas que doava para mim, pegava e vendia para usar droga. Então só andava com a peça da roupa, para ver como não tomava banho mesmo, só tinha uma peça de roupa. Eu mesmo não me aguentava, eu mesmo levantava o braço assim, não aguentava o cheiro, olhava pro meu pé todo preto, cascudo. Tinha uma vez eu estava com o chinelo não tinha nem mais a parte do dedo, de tanto andar na praia, ali no sol, o chinelo se corroeu. Ia em lixo pegar comida. Teve uma vez que eu peguei, não tinha nada para comer, tinha uma comida cheia de cabelo. Só tirei os cabelos assim, como eu estava com muita fome, acabei comendo. Várias outras situações de pegar resto de comida assim. Teve uma vez que eu fui beber achei que era um Guaraná, quando eu dei uma golada, era logo urina. Você chegou a beber urina, então? Cheguei a beber urina. Você se sentia como ali na rua? Sentia um lixo, né? Eu mesmo já não tinha mais esperança de
ter uma vida transformada. Eu achava que aquilo dali ia ser meu fim. Achava que já era, para mim não tem mais jeito. Para mim, vou terminar nessa vida. Essa situação que eu vivia, minha família ela sofria muito. E eu via ali, principalmente a minha mãezinha, que sempre criou eu e minha irmã sozinha. Nós não teve pai. E ela sempre criou nós, então pensa uma decepção para ela. Ver um filho que ela criou sozinha entrar no mundo das drogas, morar numa situação de rua. Teve um dia que minha filha começou a ir para a igreja com a minha mãe frequentar, aonde todo dia que ela ia na EBI, ela chegava, minha mãe, eu não gostava quando minha mãe vinha me ungir. Minha filha ia lá, me ungia, orava ali para mim, sempre falava, para de fumar, pai, para de beber, eu preciso do Senhor comigo. Então ali foi aonde eu vi ali que ela estava lutando ali, fazendo um propósito para a mudança, através da EBI. Então, Quantos anos a sua filha tinha? Ela tinha de 7 para 8 anos. E ela na EBI começou a fazer um propósito, junto com a minha mãe na igreja, e ela na EBI começou a fazer um propósito, onde ela viu que aquela vida que eu vivia não era certa. Um dia ela chegou, mostrou um desenho, um propósito ali, que a tia da EBI tinha dado, para fazer ali um desenho de uma pessoa que ela queria que mudasse, que tivesse numa situação não boa. E ela pegou, ela fez um desenho e me mostrou, falou, pai, esse daqui é o Senhor. Todo o propósito que ela fazia, ela falava, um dia eu vou te ver bem, pai. Um dia eu vou te ver fora dessa vida, pai, totalmente transformado. Aonde eu comecei a ficar no abrigo. E nesse dia que eu cheguei no abrigo, foi numa terça-feira, aonde os anjos da madrugada foi lá de noite. Eu sou esse daqui, ó, camisa do Corinthians aqui. Aonde eu escutei um testemunho muito maravilhoso, 2 testemunhos de 2 rapazes, que chegou a morar na rua, e outro que era traficante. Onde eu abriu minha visão. Então foi aonde eu prestei atenção na palavra, aonde que eu me lembro da palavra que foi até hoje, que sempre essa palavra falou comigo, e nesse dia ali eu vi que era para mim, aonde foi Salmos 37:5, que fala, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Aonde eu fiquei meditando nessa palavra, perguntando para Deus, o que é entregar tudo, Senhor? Quando eu levantei no dia 8, estava com droga, com dinheiro no bolso, mas eu acordei numa sensação de largar essa vida, que eu peguei, joguei tudo fora, eu falei, a partir de hoje eu não uso mais nada disso daqui. Peguei e fui para a igreja, às 6:30 da manhã. Foi até no dia 18 de maio do ano passado. Sentei lá todo sujo, ninguém queria aceitar do meu lado, todo fedido. Eu falei, não vou ligar para nada, não quero só Deus. E fui, cheguei no pastor, pedi uma Bíblia para ele falou, vai ali no altar e faz um voto com Deus. Nesse momento eu cheguei no altar, eu me entreguei, me arrependi de tudo que eu tinha fazendo. Eu falei, Senhor, eu não sou nem digno de estar aqui, Pai. Estou aqui do jeito que eu estou, Pai. Eu não tenho nada para te dar, mas eu vou me oferecer, Pai, a minha vida para o Senhor. Eu não aguento mais viver nessa vida, Senhor. Daí pegou aí o pastor, depois que eu fiz essa entrega, me deu a Bíblia, que eu sabia que eu precisava de uma Bíblia, até mesmo porque eu estava ali na rua, não ia ter nada que prestasse, então eu precisava da Bíblia até mesmo para mim se isolar. Aí dia 8 foi o dia que eu cheguei na igreja. 10 dias depois, fui me batizar nas águas. Nisso aí já fui vendo que ali mesmo eu estava sendo mudado, já comecei a tomar banho, já chegava, era o primeiro em tomar banho. Antes de sair do abrigo, tomava outro banho. Aí até que veio a campanha da Fogueira Santa, onde ali o pastor ensinou que quem não tinha um Espírito Santo, que priorizasse o Espírito Santo. No domingo, que foi o domingo principal para entregar o voto, eu tinha trabalhado no sábado, onde comecei fazendo o teste no sábado. Nesse sábado, ele me pagou, o meu patrão me pagou. Aonde eu peguei esse meu dia todo, só tirei os 10% e entreguei na Fogueira Santa. O dia era R$100, então eu tirei 10 do dízimo e entreguei 90. Nesse dia de subir no altar,
Eu me entreguei ali, eu falei, Senhor, todo esse lixo que eu sou, eu estou te entregando, Pai. Eu fiz uma oração tão sincera para Deus. Falei, não, Senhor, hoje eu quero o Teu Espírito Santo. Se eu não receber o Teu Espírito hoje, Pai, eu não vou conseguir, Senhor. O Senhor sabe que somente o Senhor que vai sustentar eu de pé, Pai. Somente se eu tiver o Teu Espírito Santo eu vou conseguir. Eu não quero nada além disso. Primeiramente, eu quero, Pai, ter um encontro real contigo. E depois da oração ali, foi um dia tão maravilhoso, onde falou, tu é meu filho. Agora sim tu tá batizado. Agora sim tu é meu filho. Agora tu tá liberto, curado. Agora sim, eu sou teu pai. Não tinha pai, nunca tive pai. Onde eu tive o amor do Pai verdadeiro, do amor do Pai celestial. A minha história só está começando. Um novo homem, um novo caráter, um pai, um filho, um irmão. Nunca mais coloquei nada na minha boca dos vícios que eu tinha. A amizade mesmo, já nem mesmo eles vão me procurar, né? Que Deus mesmo afasta de você. Em menos de um mês eu já tinha voltado para casa, mesmo sem eu pedir. Deus mesmo fez isso. Minha filha fala, não, o Senhor é o melhor pai do mundo. E teve nesse dia aqui, dia 3 de abril, família ao pé da cruz, onde eu e minha filha tivemos no Itaquera. Foi uma bênção. Danilo, graças a Deus, hoje em dia está longe da rua, trabalhando. Ele vai para a igreja e traz a palavra também até para mim, para minha mãe e para minha sobrinha. Hoje eu faço parte dos Anjos da Madrugada, daquele que um dia eu fui acolhido. Hoje eu faço parte para acolher. Toda terça-feira ele vai no abrigo aqui, ó, fazer oração. Ele é da igreja, como é que é o nome? Universal? É Universal. Nós cremos que um dia nós também vamos a ser como ele. Eu nunca imaginei isso, nunca. Nunca imaginei que eu ia estar assim, bem. Que eu mesmo já não tinha mais esperança. Eu deixei no altar essa vida aqui. E Deus me deu essa vida. O Monte Sião, como a imagem que você vê ao fundo, é a maior oportunidade para as pessoas que desejam se reencontrarem com Deus e também alcançar a transformação da sua vida. Hoje você vê uma pessoa falando, contando o que ela vivia, tudo o que ela viveu e como está hoje. Isso não tem preço. É só mesmo Deus para transformar uma pessoa de tal forma. Para você conhecer mais sobre essa caminhada da fé do Monte Sião, nós vamos a uma mensagem direto de Jerusalém com a nossa amiga Josi Boccoli. Shalom! E chegamos então nas escadarias do templo. Aqui onde eu estou pisando e todas essas próximas pedras abaixo da escadaria do templo são originais. Aqui nós temos a parte nova, aqui em cima a parte nova, mas toda essa parte aqui são as pedras originais. E está escrito no livro de Joel, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Na tradução antiga, em Israel, o povo quando tinha uma morte, quando tinha uma desgraça, o povo rasgava as suas vestes como uma demonstração de dor. Também havia o rasgar as vestes diante de Deus como uma demonstração de dor, de humilhação diante de Deus. Eu estou me rasgando, eu estou me entregando diante de ti. Mas, nessa passagem, Joel está chamando a atenção do povo porque Deus estava vendo que o povo sim estava rasgando as vestes, mas não estava rasgando o coração. O que isso quer dizer? O povo sim estava vivendo a tradição, porque nós vemos aí que fala que existia, né, a casa do Senhor, existia o templo. Nós vemos aí que fala também que os sacerdotes se entristeceram porque a oferta
de libação, a oferta, ela parou de ter oferta, não tinha a oferta. Então nós vemos que existia sim o templo e que o povo traziam ainda as suas ofertas, até que veio a praga. Com a praga não tinha mais grãos, não tinha mais azeite, não tinha mais o vinho, não tinha mais como trazer a oferta para a casa do Senhor. Então nós vemos que o culto, a tradição, a vida religiosa, o povo continuava cumprindo no templo. Existiam sacerdotes, existiam os anciãos que tinham, ali fala para chorar entre o altar. Então existia todo o trabalho religioso. Então primeiro toca a trombeta, chama o povo vem diante de Deus. O povo tinha que se arrepender, o povo tinha que deixar de cumprir as suas obrigações religiosas, de rasgar as vestes, cumprir a obrigação religiosa, era rasgar a veste. Era que eles faziam as coisas para os outros verem. Eles faziam o que os outros podiam ver. Eles rasgavam a veste diante das pessoas. Mas quando Deus observava eles, Deus não via aquela sinceridade de coração. E então eles tinham que, quando foram convocados aqui diante do templo, eles tinham que então rasgar o coração. Que significa? Realmente tem que haver a sinceridade. A partir do momento que há a sinceridade, então há a verdadeira oração, então há realmente o rasgar o seu coração. Você não tem que esconder, você não tem que priorizar a sua posição, você não tem que priorizar o seu título, você não tem que priorizar se você está cumprindo as suas tarefas religiosas, você não tem que pensar no que as pessoas estão vendo, você tem que priorizar o que Deus está vendo. Deus vê a alma, Deus vê o coração. O chofar está tocando, a campanha de Israel é o chofar tocando. Você está ouvindo essa mensagem agora? Então você está recebendo a mensagem, você está sendo convocado. Agora está nas suas mãos rasgar não somente as suas vestes, mas sim o seu coração. Nos vemos aqui, nas escadarias do templo, no Monte Sião, em Jerusalém. Litraúdo. E hoje será mais um dia de oração. Às 22h30 você pode se conectar através dos canais da igreja, redes sociais da igreja, onde ali estaremos com o Bispo Renato, direto do Templo Maior no Brás, realizando mais uma oração e mostrando para você que para o seu caso tem jeito, através de testemunhos e de histórias de pessoas que foram transformadas. Se você quer a nossa ajuda, nesta sexta-feira, nós estaremos realizando um clamor em especial ao meio-dia. Serão 33 minutos de poder na hora cheia, no momento em que o sol brilha mais forte, para determinar que todas as castas do mal sejam arrancadas da sua vida e você venha ter a oportunidade de ser feliz. Vamos acompanhar um intervalo que fala de sexta-feira e eu voltarei já convidando você para, junto comigo, participar de uma oração de fé e milagres. Acompanhe agora esse intervalo e, na sequência, voltaremos orando em seu favor. Basta um pequeno ponto de luz para romper a escuridão de um quarto. A luz revela o escondido e ilumina o caminho. E no mundo espiritual também funciona assim. As trevas na vida de alguém não resistem a um ponto de luz. E não é difícil perceber quando existem áreas de trevas, opressão, cargas negativas que precisam ser anuladas. Mas se quando o mal invade uma vida, ele traz escuridão para todas as áreas, imagine o que a luz de Deus pode fazer ao entrar. Nesta sexta-feira, o ponto de luz, na sessão do descarrego, às 7, 10, 15 e 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, e também ao meio-dia, ao lado, na Catedral do Brás.
eu trabalhava na casa de uma senhora e eu trabalhando ali embaixo, eu olhei para o segundo andar da casa, eu estava me sentindo observada. Quando eu olhei, eu vi um homem de capa preta. Eu conseguia só escutar a risada dele, me observando e dando risada. E assim que eu olhei, eu me assustei muito e ele correu, dando gargalhada. Eu fui uma pessoa cercada pelos meus familiares que tinham envolvimento no mundo espiritual. Porém, eu nunca acreditava nisso. Eu achava que era uma besteira. E ali, quando eu via trabalhos, eu enfiava a mão. Se tivesse dinheiro, eu pegava o dinheiro que estava no trabalho, que estava ali oferecido aos espíritos. Eu pegava, eu colocava no bolso. E dali pra frente, a minha vida começou a desandar. Eu comecei a não dormir direito. Eu comecei a ter terror noturno, aonde dentro de casa eu ouvia vozes. Comecei a ver vultos. Ali eu escutava gargalhadas, como se alguém estivesse me observando. Só que eu não associava isso ao mundo espiritual. Eu achava que era coisa da minha cabeça. E em determinadas situações, eu pedia socorro, como se eu estivesse fugindo de alguém ali. Eu começava a gritar, socorro, me ajuda, ele vai me pegar. E naquele momento eu acordava assustada e ali eu paralisava. Eu não conseguia me mexer, eu ficava ali olhando para o nada. Não conseguia ter movimento algum. E ali eu escutava risadas, aquelas gargalhadas. Eu recebi um convite, onde eu fui numa ótica fazer o exame de vista. E ali, quando eu sentei, ele olhou no fundo dos meus olhos, o rapaz, e perguntou o que estava acontecendo. E naquele momento eu comecei a desabar, porque naquela altura eu já estava tendo crises de ansiedades fortíssimas. Eu estava com depressão, entrei numa depressão profunda, onde eu perdi 12 quilos, estava refém de medicamentos, e aí eu recebi um convite. Foi numa quinta-feira, ele falou, olha, amanhã é sexta-feira, amanhã vai ter uma reunião de libertação, e eu gostaria de pegar o seu contato para passar para minha esposa, para ela estar conversando com você e você estar indo com a gente. Assim que eu coloquei os meus pés na igreja, o meu corpo todo, ele tremia. Eu queria sair correndo de lá, porque aqueles espíritos imundos que estavam agindo na minha vida sabiam que a partir dali a minha vida poderia mudar. Naquela noite que eu cheguei em casa, eu escutei, lá não é o seu lugar, você não pode ir para lá. Sua vida não tem mais solução, o único jeito que você tem é tirar a sua vida. Depois que eu reconheci que de fato tinha um mal na minha vida, que eu precisava eliminar esse mal, minha vida mudou radicalmente. Eu comecei a frequentar sempre, a fazer as correntes de sexta-feira, quarta-feira e domingo. A partir daquele momento, minha vida mudou, foi outra. Eu já não tinha mais terror noturno, eu já me sentia bem. Minha casa, onde eu tinha muita discussão com meu marido, a gente só vivia brigando, discutindo, eu gritava dentro de casa, eu quebrava as coisas, tinha surtos, já não acontecia mais. E aí eu indo nas reuniões, eu ouvi falar do Espírito Santo. E ali eu percebi que se eu de fato quisesse ser uma pessoa diferente, uma pessoa transformada, eu necessitava do Espírito Santo. E ali eu comecei a minha busca para receber o Espírito Santo. Eu comecei, não era a época ainda do jejum de Daniel, eu fiz o meu próprio jejum de Daniel. Eu excluí redes sociais, eu excluí o Instagram, o Facebook, aonde eu não queria mais ter nenhum vestígio daquela Beatriz velha. Eu queria que o Espírito Santo tomasse conta e fizesse tudo novo. Eu já não queria mais me lembrar do meu passado. E foi numa reunião de domingo e o pastor chamou os jovens. Chamou todos os jovens para ir até o altar. E ali começou a busca do Espírito Santo. Parecia que não tinha ninguém naquele salão, que estava só eu e Deus. E naquele momento, o Espírito Santo desceu sobre mim. E ali Deus falou comigo que eu era filha dele, que ele me escolheu e que ele nunca me rejeitou. E naquele momento eu fui tomada por uma paz tão grande, a certeza de que agora eu tinha um pai, agora eu era realmente filha de Deus. E a minha vida, depois que eu recebi o Espírito Santo, foi outra. E aquele vazio que tinha dentro de mim, aquele vazio na minha alma, foi preenchido. Hoje eu sou uma nova Beatriz. A minha vida é completamente transformada. É uma vida com leveza. Depois que o Espírito Santo entrou na minha vida, eu fui outra.
Muito bem, estamos de volta. Eu quero convidar você aí do hospital, do presídio, da sua casa. Muitas vezes você que está preso envia uma carta, pede uma oração, porque nós temos o trabalho evangelístico aí no presídio. Nós temos também pessoas que têm evangelizado todas as quartas-feiras dentro do hospital. Nós temos agentes do bem que têm levado a palavra de vida àqueles que estão doentes, e também temos o grupo Depressão Tem Cura, que tem levado uma palavra de vida àquelas pessoas que estão desistindo de viver. Se você está nesse momento desacreditado, desistindo de viver, pensando que para o seu caso não tem mais jeito, dê a oportunidade para Deus mudar a sua vida. A nossa catedral está localizada aqui no centro de Guarapuava. E nós temos reuniões diárias para melhor ajudá-los, para melhor atendê-los, para mostrar para você que o tempo de milagres não terminou e você não é um caso perdido. Vamos falar com Deus? É momento de oração. Depois dessa vinheta, voltaremos orando em seu favor. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que pode nos responder. Porque Ele é o único Deus. Nosso Deus e nosso Pai, eu te peço em favor dos aflitos, dos angustiados, daqueles que se encontram oprimidos, perdidos, essa pessoa que já bateu em tantas portas, que já pediu ajuda para tanta gente, mas o que eles esperavam, receber um sim, receber um não do homem, porque o Senhor é o Deus do sim, o Senhor é o Deus de já, é o mesmo Deus de ontem, de hoje, o será para sempre. O Senhor é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Então estende a tua mão, meu Deus, para tocar nessa pessoa que está hospitalizada, para tocar nessa pessoa que está nesse momento desprovida da liberdade, em um presídio, em uma cela fria, talvez, meu Pai, em uma clínica de reabilitação, esse familiar que nesse momento dobra os seus joelhos, que nesse momento coloca a mão sobre o televisor, que nesse momento nos acompanha através das redes sociais, essa pessoa que segura esse copo com água em sua mão, crendo que quando ela beber do mesmo, ela vai ter saúde, ela vai ter o seu corpo, o seu organismo restaurado. Nós oramos agora por todos aqueles que estão debilitados, desenganados pela medicina. Essa pessoa que até hoje foi escrava dos vícios, das drogas, da prostituição, meu Deus, que foi escravo da religião, mas que haja um libertar, que haja um livramento, assim como nós temos lutado, caminhado rumo ao Monte Sião, que nesse momento, ó Deus, a tua luz chegue a este lar, a tua luz chegue a esta pessoa, toque nesse casamento, restaure essa família, traga o filho que está perdido de volta para casa e venha fazer com que as portas se abram e a bênção, a provisão divina chegue até esta pessoa. É o que nós determinamos pela fé e desde já nós cremos. Consagra esta água e quando ela beber, que ela receba o milagre em o nome do Senhor Jesus. Beba com fé desta água e seja abençoados pelo poder de Deus. Graças a Deus. Então você pode estar conosco nessa sexta-feira, em especial às 19h30. Temos também a vigília do meio-dia e os demais horários. E nesse domingo, não se esqueça, a Santa Ceia do Senhor com a convocação solene. Rua Padre Chagas, 3536, no centro de Guarapuava. Nesse domingo, às 9 horas da manhã. Até lá!